Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com mais um programa Pedra Viva pela Conectaí TV, um canal do YouTube. O programa de hoje tem um significado especial, é o 25º programa que estamos fazendo, 25ª Pedra Viva, digamos assim. Começamos lá o ano passado, pensando que talvez ficássemos em 2 programas comentando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, alegrai-vos e exultai, e no fim aqui estamos já com 25 programas. Às vezes as pessoas nos saúdam, nos cumprimentam pela internet, às vezes na rua. É uma alegria a gente poder contar com a audiência de vocês que possibilitam a todos nós uma reflexão sobre esse tema maior, que é o tema da nossa igreja, nós que somos todos pedras vivas desse edifício espiritual. Mas vamos à nossa reflexão de hoje. Deus quer santificar e salvar a todos. Para isso, Ele se dá a conhecer. Isto é, Deus se revela aos homens ao longo da história da humanidade. E isto aconteceu de uma forma progressiva, desde o Antigo Testamento até que chegamos à pessoa de Jesus Cristo, plenitude da revelação de Deus. Inicialmente, parte de um povo, o povo de Israel, para dar a conhecer o seu nome e a sua vontade. Então, Israel é o povo da primeira aliança, a nação que, diferentemente das demais do seu entorno, professa a sua crença em um único Deus. Algo novo, se considerarmos que naquele tempo os povos, as nações todas ao redor de Israel eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses. Já o povo escolhido por Deus crê em Javé, o único Deus. E assim começa a revelação sobrenatural. A história, então, tem 2 tempos distintos. O tempo de Israel, com o Pentateuco e os profetas, seria o antes de Cristo até João Batista. E o depois de Cristo até a parousia, os tempos que virão. Neste tempo em que nós estamos todos mergulhados, é o depois de Cristo, a partir de Jesus até o juízo final, coloquemos assim. Com Jesus, já dizia há pouco, a plenitude da revelação de Deus, então começa uma nova aliança de Deus com os homens. Agora, diferente da primeira aliança, essa nova aliança é realizada pelo sacrifício de Jesus no madeiro da cruz. É o novo povo de Deus, aliado a Ele pelo Espírito. E Jesus prega, anuncia o reino de Deus pela sua própria presença física no meio dos homens e a promessa de sua nova vinda. Com o conhecimento da história e sobretudo da revelação de Deus, seria leviano até pensarmos que tudo aconteceu aleatoriamente ou em uma relação apenas de simples causa e efeito, que não houve ou que não há um propósito. É evidente que houve, o propósito, é o plano de Deus, mas não cabe a nós discutir ou tentar compreender os caminhos, os planos de Deus. Ao cristão, a todo aquele que realmente crê, cabe moldar a sua própria vida aos desígnios, à vontade de Deus. Ser, como o próprio nome desse programa nos sugere, sermos como que pedras vivas desse edifício espiritual.
Somos pedras vivas desse edifício espiritual, dessa igreja de Jesus Cristo. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou como homem, né? Foi gerado para a humanidade graças ao sim de Maria. E como homem, Jesus viveu no meio dos homens um determinado tempo. Sua missão. Então agora vamos refletir sobre esses temas. A missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Era de salvar todos os homens, trazer a salvação a cada um e a todos os homens. Isso está claro pelo próprio nome de Jesus, né? Jesus significa Yahvé salva, Deus salva. Jesus é o Salvador. Para os povos orientais, para os povos antigos, o nome da pessoa revela a que ela veio ao mundo, a sua vocação, o seu objetivo, a sua missão. Nós lemos isso daí lá em Lucas capítulo 4. Vamos tomar no tema. Já tomamos essa passagem em outra oportunidade. Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, ele toma o livro do profeta Isaías e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vida, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, ele diz: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Então, essa era a missão de Jesus, trazer a salvação a todos os homens, a todas as pessoas. E a sua meta? Qual era a meta de Jesus? Se Jesus tinha uma missão, então ele tinha com certeza uma meta a atingir. Qual era essa meta? Nós lemos lá não vamos tomar agora, mas lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, a meta de Jesus é a instauração do reino de Deus. Jesus veio, como dizer assim, dar a instalação, veio colocar o reino de Deus no meio de nós. Então, essa era a sua meta. Tinha missão e tinha meta. Qual era o método? Com certeza Jesus tinha um método. O seu método era de formar discípulos mestres. Método de Jesus, a formação de discípulos que se tornariam depois mestres. A missão de Jesus, lembremos-nos, é uma missão universal. Vivendo como homem, Jesus estava limitado pelo tempo e pelo espaço, o tempo de duração de uma vida humana. Então, e atingiria apenas as pessoas que conviveriam com ele naquele espaço-tempo. Mas como Jesus poderia, então, abraçar, digamos assim, toda a humanidade de todos os tempos e lugares? Jesus, então, reuniu discípulos, para que através desses discípulos ele pudesse multiplicar, expandir, fazer com que a sua mensagem do reino de Deus já no meio dos homens, vamos dizer assim, fosse anunciada em todos os quadrantes do mundo e todas as partes do mundo. Durante então seus 3 anos de ministério, de vida pública, como a gente constantemente escuta, os 3 anos de ministério, de vida pública, ele se utilizou desse tempo para formar aqueles que dariam continuidade à sua missão. E vemos isso em João capítulo 17, agora sim vamos ler capítulo 17, versículo 16 a 19, Jesus já está fazendo a sua oração sacerdotal, seu tempo na terra como encarnado como homem está se extinguindo e Jesus diz, referindo-se na oração, referindo-se aos discípulos, eles não são do mundo, os discípulos, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Santifico-me por eles
para que eles também sejam santificados pela verdade. Então, nessa oração sacerdotal de Jesus, ele pede pelos seus discípulos para que eles fossem santificados e pudessem dar então continuidade àquela missão que ele aqui na terra já, vamos dizer assim, dava por completa, faltando a sua paixão, a sua conclusão, o seu ápice, que era a sua paixão e morte numa cruz, e depois a sua ressurreição, de onde, vamos dizer assim, ele atrairia todos os homens, todas as gentes. Nesses últimos programas estamos então focalizando o tema do discipulado, do ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? E lembro-me que no programa passado nós recorremos a Pedro e vimos que Pedro, mesmo na escuridão da noite, iluminado por poucos archotes, umas achas de lenha numa fogueira, Pedro foi identificado como sendo um deles, um dos discípulos de Jesus. O que é que fazia com que esses discípulos, vamos dizer assim, fossem tão diferentes das pessoas para que pudessem, vamos dizer assim, ser identificados até no escuro? Abordamos também naquele programa o que é ser mestre, o mestre hoje e no tempo de Jesus. O discipulado, então, é um projeto de vida, não apenas um projeto de vida, é um projeto para a vida. Então, formar-se, sermos formados como discípulos de Jesus é um projeto de vida, é uma escolha que fazemos. Como nós, vamos dizer assim, temos tanto cuidado em escolher as profissões que nós queremos seguir, que profissões que os nossos filhos terão, muito mais importante que uma profissão é esse projeto de vida do discipulado. E digo, é um projeto para a vida, porque o discipulado não se conclui nunca. Então nós vamos viver a vida toda sendo discípulos do Mestre Jesus. Ou então podemos descartar essa possibilidade, podemos ser como o jovem rico, que a hora que recebe o convite de Jesus, o chamamento de Jesus, ele simplesmente, tristemente, abana a cabeça, abaixa a cabeça e vai-se embora. Nós seremos discípulos do Mestre Jesus ou seremos como o jovem rico? Essa é a escolha que fazemos. Muito bem, para que sejamos formados na escola do Mestre Jesus, para que sejamos discípulos de Jesus Cristo, é preciso que nós aprendamos dele. E Jesus, da mesma forma que ensinou os seus primeiros discípulos, nos ensina hoje. Jesus tinha com os seus discípulos uma pedagogia, e essa mesma pedagogia da qual ele se serviu para formar aqueles 12 lá atrás, há 2000 anos, é a mesma pedagogia da qual ele se utiliza para nos formar hoje, quando caminhamos pelas páginas do Novo Testamento, pelas páginas dos Evangelhos. Mas o que é pedagogia? Se nos socorrermos dos livros de ensino, dos dicionários, nós vamos ver que pedagogia é uma ciência ou uma disciplina do ensino e tem como objetivo principal, o objetivo principal da pedagogia é a melhoria no processo de aprendizagem dos indivíduos, através da reflexão, sistematização, produção de conhecimentos e tantas outras coisas das quais nós nos cercamos para facilitar, para favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Sempre alguém ensina para alguém que quer aprender. Esse trânsito do ensinar para quem quer aprender, isso aí se faz através da ferramenta chamada pedagogia, a forma mais simples de nós atingirmos os nossos objetivos, que é conseguirmos atuar, vamos dizer assim, no coração daquele que aprende, na mente daquele que aprende sobre um determinado assunto. Paramos um instantinho, voltamos já depois do intervalo.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Falava antes do intervalo da pedagogia, o que é pedagogia. Visto, definido o que é essa ciência, essa disciplina do ensino, vamos agora aos métodos e sistemas pedagógicos. A pedagogia se utiliza de métodos e sistemas para facilitar, vamos dizer assim, esse processo de ensino-aprendizagem. Falando de pedagogia, Jesus é o pedagogo por excelência. Não pode haver e nunca haverá ninguém com tamanha capacidade de ensinamento como teve e como tem Jesus. Então, o processo pedagógico do qual Jesus se servia era um processo todo especial, diferente, muito diferente da pedagogia dos mestres de antigamente e me arrisco a dizer que a pedagogia dos mestres de hoje em dia. A pedagogia de Jesus, como ele ensinava. Então, vamos tomar aqui em 8 pontos. Primeiramente, Jesus ensinava perguntando. Jesus gostava de fazer perguntas. O seu método, a sua pedagogia não se limitava da passividade, de simplesmente fornecer aquela chamada educação bancária, de distribuir os conteúdos do programa de ensino para que as pessoas estudem e aprendam. Então, uma forma passiva de banco escolar em que as pessoas se assentam e recebem o ensinamento pronto. Jesus não fazia assim. Ele fazia com que os seus discípulos pensassem. E pensassem e tirassem as suas próprias conclusões. Então, Jesus fazia aquilo que Sócrates antes fez, a chamada maêutica socrática, um parto de ideias. Então Jesus questionava, instigava com perguntas os seus discípulos para que eles tirassem de dentro de si mesmo as respostas. Um método fabuloso, porque uma vez que a pessoa consegue, vou usar a palavra parir, se a pessoa consegue parir de si um pensamento, ela nunca mais se esquece, aquilo fica como que gravado no seu coração, no seu pensamento. Então, Jesus se utilizava desse método de perguntar. Há muitas perguntas de Jesus ao longo dos 4 evangelhos. Recordo-me que esse método de perguntas é ilustrado muito bem por Michelangelo. Michelangelo foi um escultor, vamos dizer assim, um grande artista do século XVI, pintou obras, esculpiu obras maravilhosas e uma delas chamou a atenção de todo mundo quando ele a deu ao mundo a conhecer, o Davi de Michelangelo. E quando ele, vamos dizer assim, tira o pano e mostra a escultura às pessoas, todos ficaram embasbacados, ficaram pasmados. Como é que alguém pode esculpir no mármore tamanha beleza? De onde tirou Michelangelo o seu modelo para o Davi? E Michelangelo responde: o Davi já estava dentro do bloco de mármore. Eu apenas o visualizei. E quando eu visualizei a escultura lá dentro, eu só tirei os cavacos, eu só tirei os excessos. Uma maneira maravilhosa que Michelangelo se utilizou para falar, vamos dizer assim, aquela obra criada dele.
Da mesma forma, Jesus, quando pergunta, ele sabe que a resposta está dentro da pessoa. Nós sabemos, quando nós perguntamos, nós temos às vezes a resposta dentro de nós mesmos. Então Jesus não entregava tudo pronto, mas os capacitava para que eles pudessem responder às indagações que lhe fizessem. Então Jesus fazia perguntas, vamos nos lembrar de algumas. O que procuram? Quem dizem que eu sou? E vós, quem dizes que eu sou? Quem é o maior no reino de Deus? Aquele que serve ou aquele que é servido? A Pedro, tu me amas mais do que a estes? Por que vocês se preocupam? Para o cego, que queres que eu te faça? Quantas e quantas perguntas Jesus fez ao longo desse discipulado que ele proporcionou aos seus 12. O segundo método, repetindo. Jesus ensinou as mesmas coisas muitas vezes de forma diferente às vezes. Ao falar do reino de Deus, por exemplo, Jesus se utilizou de parábolas, muitas parábolas. A parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, da pérola, da rede. Quantas parábolas Jesus contou, quantas historinhas Jesus formulou para falar, para explicar o que é o reino de Deus. Em outros casos, Jesus repetia, não com temas variados, mas repetia frases inteiras. Por exemplo, quando ele fala do juízo final, lá em Mateus capítulo 25, vamos tomar e vamos fazer uma leitura. Mateus 25, o juízo final. Jesus diz que o Filho do Homem, quando voltar, ele vai sentar-se no seu trono, as nações todas se reunirão e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Até aí, normal. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E aqui começam as repetições. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então perguntam-lhe os justos: Senhor, e começam, vejam a repetição, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mas Jesus volta à repetição. Voltar-se-á então, versículo 41, para os que estão à sua esquerda, e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno designado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome, e aí começa novamente, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. E também eles lhe perguntarão, né? Quando foi, Senhor, que te vimos com fome? Vejam a repetição: peregrino, nu, enfermo, na prisão e não te socorremos? Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Então, uma repetição que aquilo acaba, vamos dizer assim, ficando inculcado no pensamento de quem ouve. Tamanha a quantidade de vezes que Jesus repete que não há como, vamos dizer assim, não fixar isso na memória. Jesus utilizava então, essa era um dos recursos que Jesus utilizava, a repetição. O terceiro, com imagens e sinais. Jesus ensinava através de símbolos para falar do reino de Deus, para transmitir o inexprimível. Partia da realidade e do repertório do povo.
Jesus não fazia exegese e hermenêutica dos livros dos profetas, por exemplo. Não se utilizava de palavras difíceis que o povo não entendesse. As parábolas que Jesus contava eram historinhas que prendiam a atenção de todos. Como nós, internauta, quando crianças, talvez estivéssemos muitas vezes sentados aos pés dos mais velhos, ouvindo os causos que eles nos contavam. Assim Jesus fazia com as parábolas. Todos ouviam atentamente e podiam tirar então as suas conclusões. E dessa criatividade toda de Jesus surgiram os talentos, os peixes na rede dos pescadores, as sementes, as aves do céu, os lírios do campo, né? Jesus como a porta, as ovelhas, o pastor, o tesouro enterrado. De quantas coisas, com imagens e semelhanças, Jesus ensinava. E Jesus também, e aqui chegamos no quarto ponto, mais do que com palavras, Jesus ensinou com seus exemplos. Seu estilo de vida, o estilo de vida de Jesus era o seu maior mandamento. Ele fazia e vivia tudo que pregava. E chegou a dizer, aprendam de mim, está lá em Mateus 11, aprendam de mim. Jesus não ministrou um congresso sobre perdão, por exemplo, mas ele perdoou a prostituta, a Zaqueu e aos seus algozes na cruz. Pai, perdoai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus não deu um seminário sobre a pobreza. Jesus foi pobre. E quando ele diz que ele é o bom pastor, mostra como faz. Ele vai à frente das ovelhas, o pastor caminha adiante, caminha à frente das ovelhas, ele mostra o caminho, ele é o caminho. E ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu me lembro de um quadro do Bom Pastor que eu vi ainda quando criança, na parede de uma casa, num sítio, não me recordo de quem, não me lembro se era provavelmente fosse uma estampa, não um quadro a óleo, mas essa imagem do Jesus, o Bom Pastor, ficou gravado na minha mente. Diferente de todas as imagens de Bom Pastor que nós vemos, né? Nós estamos acostumados a ver Jesus com uma ovelhinha no colo, né? Caminhando pelos prados. É essa imagem do Bom Pastor que temos. Mas essa estampa que eu vi me gravou, ficou gravado na minha mente para a vida toda. Não sei quem é o autor, não sei o artista, não sei. Mas ela retrata assim o quadro do Bom Pastor, uma paisagem do campo, um monte de ovelhas todas juntinhas, espremidas num canto, assim com cara de assustadas, todas muito agrupadas. Num outro canto do quadro, quase que saindo pela moldura, um lobo fugindo. E no centro do quadro, embaixo, o pastor, todo ensanguentado, todo ferido, todo mordido. Pastor que defende as ovelhas dos ataques do lobo, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, era assim que Jesus agia, fazendo coisas. O quinto ponto, Jesus tinha uma preferência pelo seu grupo de discípulos. Ele dava aos discípulos um tratamento todo especial. A eles, Jesus dedicava a sua máxima atenção. Não que aos outros não, mas a eles era de uma forma especial. Jesus curava todos que dele se aproximavam, libertava os possessos, alimentava os famintos, mas a preferência dele era pelo grupo dos discípulos, porque ele tinha para os discípulos uma missão. Nós vemos isso lá em capítulo 4 de Marcos, quando Jesus conta a parábola do semeador. Diz o evangelista que depois, a sós com os seus discípulos, e eles perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola. E Jesus explicou o sentido da parábola do semeador detalhadamente aos seus discípulos. Eles estavam sempre juntos, não é? No caminho, na barca. Jesus ensinava-os a orar. Quando eles pediram, ensina-nos a orar, Jesus lhes deu o Pai Nosso, a nós hoje também, não é? Jesus celebrou a Páscoa com ele, grande festa. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e apareceu-lhes primeiro na ressurreição.
O livro texto, e aqui estamos no 6º tópico, o livro texto, a natureza. Jesus não tinha uma biblioteca de livros com volumes em todos os idiomas, mas Jesus se utilizava dos pássaros do céu, dos lírios do campo, da rede, dos peixes, da raposa, serpentes, pastor, ladrão, vinhateiro, tudo que viesse à mente, vamos dizer assim, do cotidiano, Jesus se servia para ensinar. Tudo servia para ele como um veículo de comunicação. Seu livro era a natureza e a vida era a vida do dia a dia. A escola de Jesus era a vida. Ele ensinava mais com os acontecimentos do que com teorias. Seu exemplo de vida é que convencia as pessoas a segui-lo. E o modelo, e aqui o 8º ponto, o modelo pedagógico de Jesus, uma criança. Quem melhor podia mostrar o reino de Deus não era um diplomado na escola rabínica de Jerusalém, por exemplo, mas sim uma criança. Está lá em Marcos 10, né? Traziam-lhe crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos repreendiam as crianças, não queriam, né? E Jesus, vendo isso, fica indignado e diz: deixai virem as minhas criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as e impondo as mãos sobre elas. Internauta, que nós podemos seguir esse processo, esse método pedagógico de Jesus, para que nós possamos sermos formados na escola de Jesus Cristo, do Mestre Jesus, para sermos seus verdadeiros discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.